Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero começar a falar sobre crenças limitantes. Somos basicamente uma folha em branco quando nascemos. À medida que nos relacionamos, interagimos e nos deixamos influenciar, nós escrevemos boa parte daquilo que somos, para o bem-estar e para o mal. E nisso nós podemos incluir as crenças limitantes nesse processo. Afinal, elas são as ideias, os ideais daquilo que consciente ou inconscientemente nos impede de ir adiante, conquistar e até mesmo acreditar no nosso sucesso. Deixamos-nos apegar a velhas crenças que influenciam a estagnação pessoal e profissional. Mas o que é crença limitante? Desde o começo da nossa vida, buscamos referências em outras pessoas. Primeiro são os nossos pais, depois os demais familiares, passando também pelos professores e pelos amigos. Todos esses contatos com terceiros vão moldando os nossos modelos mentais, assim como as nossas próprias experiências. São influências positivas e negativas que criam a nossa percepção das coisas e do mundo. No entanto, elas nem sempre representam a realidade. É aí que nascem as chamadas crenças limitantes. Aqueles pensamentos que, mesmo inconscientemente, levamos como verdades absolutas, ainda que não funcione bem assim na prática. Podemos dizer que elas são uma espécie de desculpas que impomos a nós mesmos para que permanecemos em nossa zona de conforto, em uma aparente segurança. O que nem todos consideram é que esse tipo de pensamento pode ser muito nocivo ao desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, quem não se arrisca um pouco, dificilmente vai fazer algo diferente. E como atingir os seus objetivos repetindo mais do mesmo? Como uma crença limitante paralisa você? Se você não sabe a resposta, basta pensar em exemplos comuns, como não consigo, nunca vou aprender, eu nem vou tentar. Conseguiu se identificar com alguma dessas frases? Mesmo de forma inconsciente, esse modelo de pensamento está presente em nossas vidas. Ele faz com que duvidemos da nossa própria capacidade e coloca um ponto de interrogação ao final de cada frase, ou um não no início. Mas não precisa ser assim, certo? Esses pensamentos negativos que impedem ou dificultam a nossa caminhada rumo aos objetivos de vida podem ser superados e substituídos por mensagens mais otimistas. Ficou curioso para saber como identificar essas crenças e vencer as suas crenças limitantes? Nesse vídeo, a gente vai trazer algumas dessas respostas. Então, não deixe de conferir até o final do vídeo. Por que a gente tem crenças limitantes? As crenças limitantes, na grande maioria das vezes, são pensamentos inconscientes que aparecem como um mecanismo de defesa para evitar eventuais frustrações. Em um ponto do passado, você pode ter sofrido com algum episódio específico e agora, toda vez que esse gatilho é acionado, o seu subconsciente dá um jeito de te bloquear. Por isso, um bom exercício para se livrar da crença limitante é ir em busca da raiz do problema. Ou seja, encontrar o agente causador dessa negatividade. Quais são as fontes e os tipos de crenças limitantes? Vamos ver. As nossas crenças limitantes não têm obrigatoriamente uma origem apenas. Apesar de termos falado bastante das nossas experiências e da influência de pessoas próximas, existem outras fontes que podem nos levar a ter esse tipo de pensamento. Experiências e crenças hereditárias são os casos mais comuns e conhecidos. Eles têm a ver com a maneira como somos criados e os tipos de comentários que ouvimos a vida inteira. Pais que duvidam da capacidade do filho, exigem e cobram demais da criança ou compara com um irmão ou outra pessoa, são exemplos de atitudes que podem gerar crenças limitantes como um fruto da hereditariedade. Da mesma forma, as experiências vivenciadas em diferentes fases podem influenciar e fazer com que esse mecanismo de defesa surja. Uma criança
que vê os pais brigando com frequência pode crescer e chegar à fase adulta acreditando que os relacionamentos amorosos nunca dão certo. Esse é um exemplo. Vamos ver um exemplo de crença pessoal. Essas mesmas experiências podem ter sido vividas pela própria pessoa como um agente ativo e não passivo, e levá-la a criar certos bloqueios. Por exemplo, o fato de tirar nota baixa em matemática faz ela acreditar que nunca vai se dar bem com números e exclui a possibilidade de seguir uma carreira na área das ciências exatas. Um exemplo de lógica equivocada é quando você pensa que por uma vez algo deu errado, é sinal que sempre vai acontecer aquilo. Não importa o que seja feito ou se vai ser feito de forma diferente. Imagina o que teria acontecido caso todos os inventores tivessem desistido de seus experimentos no primeiro fracasso. Muitas das criações que temos hoje sequer existiriam. Um exemplo de crença que traz desculpas. Sabe aquela desculpa esfarrapada que você usa como muleta para não fazer algo? Pois é, trata-se de outro tipo de crença limitante. Você pode dizer que não tem os requisitos técnicos para se inscrever em determinada vaga, mas na verdade está com preguiça de ir atrás e de toda a papelada necessária para participar desse processo seletivo. É uma desculpa. Um exemplo de crença limitante baseada em medo. O medo é um dos sintomas mais limitantes que existem. Muitas vezes, você deixa de tomar determinada atitude por receio de falhar ou experimentar algo novo. O inédito assusta, mas você não pode deixar o amor de sua vida passar por medo de não ser correspondido ou de se machucar. Ou então, se você é convidado para acampar com seus amigos, mas o seu pânico de sapo o faz desistir. Um exemplo de crenças limitantes baseado em círculo social. As pessoas ao nosso redor têm um poder muito forte em nossas vidas. Afinal, é com ela que passamos boa parte do tempo. Até por isso, levamos tão a sério as suas opiniões. Não é à toa que o círculo social também é uma das grandes fontes das nossas crenças limitantes. Pode acontecer de um amigo seu dizer que foi assaltado em determinado lugar e você tomar como verdade absoluta que aquela localização é extremamente perigosa, ao ponto de você nunca mais ir naquele local. Você decide deixar de frequentar essa região, que poderia ser agradável por causa de um único episódio isolado. Você já cria uma limitação de que aquele lugar é perigoso. Crenças colocadas pela religião. As religiões, de modo geral, também difundem alguns pensamentos limitantes, pois as suas pregações costumam definir quais atitudes são mais ou menos aceitas sob o olhar da divindade na qual acreditam. A noção de pecado, quando falamos de algo que não é bem aceito perante os olhos dos representantes da fé, é um grande exemplo disso. Para alguns credos, a orientação sexual de uma pessoa pode ser considerada uma heresia e não algo natural. É claro que Deus criou homem e mulher, mas o que não pode é criar uma limitação devido a essa questão. Crenças colocadas pela sociedade. A sociedade impõe alguns padrões que podem gerar inúmeras crenças limitantes. A indústria da beleza, por exemplo, é uma das principais responsáveis por estipular esse parâmetro quase inalcançável, estimulando pensamentos negativos a respeito da própria pessoa. Jamais vou conseguir ter aquele corpo perfeito. É um tipo de crença que impossibilita qualquer outra forma de satisfação que não seja aquela com alguns quilos a menos. Semana que vem, eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre esse assunto tão interessante e importante para o seu desenvolvimento pessoal de uma forma saudável. Então, pense nisso que a gente falou hoje e vamos continuando. Até semana que vem.